Vida Longa CBN. Nesta edição do Vida Longa CBN, o assunto em destaque é a importância de manter a mente ativa ao envelhecer. No Brasil, em 2023, a expectativa de vida de homens e mulheres aumentou, de acordo com o IBGE, e saltou para 76,4 anos. Com o envelhecimento da população, nutrir hábitos saudáveis ao longo da vida torna-se ainda mais importante para a gente envelhecer com saúde e também com segurança. Esse é o assunto em destaque do Vida Longa CBN deste sábado. O meu convidado é o psicólogo Antônio Leitão. Ele é especialista em gerontologia, é gerente do Instituto de Longevidade MEG. Olá, Antônio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda, e bom dia a quem está nos ouvindo. Como é que a gente inicia esse 2025 pensando nisso? Hábitos para manter a mente ativa até o envelhecer. Perfeito, Fernanda. Eu acho que a primeira mensagem que é importante a gente passar para os nossos ouvintes é que é antes tarde do que nunca, né? Quando a gente pensa em longevidade, sempre é bom a gente pensar em longo prazo, né? Então, claro, quanto mais cedo você começar, melhor. Mas não adianta a gente ter na cabeça, né, a ideia de que não há mais o que fazer, né? Essa seria uma mensagem não só desestimulante, como não verdadeira, né? Uhum. Então, só para você ter uma referência, a gente tem estudos, por exemplo, de pessoas que são analfabetas e que adquirem, né, as competências de leitura e escrita já mais velhas, inclusive já idosas, assim, além de 60 anos, e mesmo com isso, mesmo nesses casos, a gente vê melhoras significativas em fatos como memória, capacidades executivas, como rapidez no raciocínio, capacidade de lidar com fatos complexos. Então, a primeira mensagem é essa. Uhum. Antes tarde do que nunca, tá? Para você criar bons hábitos para a sua saúde cognitiva, pensando numa longevidade saudável. Isso a gente desenvolve ao longo da vida, né? Não dá para começar assim do nada. Não, então, exatamente. É justamente o que eu estou querendo dizer. Existe essa noção de reserva cognitiva, que a gente pode fazer uma comparação aqui com a nossa reserva financeira, vai? Sim. Claro, quanto mais cedo a gente começar, melhor. Mais a gente vai ter capacidade, né, cognitiva, né, plasticidade, enfim, para envelhecer melhor, para manter uma mente ativa e lúcida até, né, o fim das nossas vidas. Uhum. Mas eu acho que o importante é isso, entende? Assim, a gente não passar uma mensagem de que eu não tenho bons hábitos, então eu estou perdido, né? Ou necessariamente eu vou me deparar com, um quadro demencial. Não, né? Você pode e precisa, inclusive, mesmo que você já tenha bons hábitos, há outras coisas que você pode fazer para ficar ainda mais imune, digamos assim, a essas possibilidades. Muito bom isso, Antônio. E até porque, né, a questão aí da demência não é, eu acho que uma coisa exata, né? Há quem tenha bons hábitos a vida toda e mesmo assim venha Sim. desenvolver a doença, né? Sem dúvida, sem dúvida. São 14, né? Hoje em dia se diz que assim, há 14 fatores sobre os quais você poderia agir, né? Você não apenas individualmente, também coletivamente, obviamente. Mas 14 fatores que podem ser trabalhados, que poderiam ser trabalhados e que poderiam evitar até 50% dos casos de demência se eles fossem trabalhados. Alguns são de níveis individuais, digamos assim. Então, por exemplo, o sedentarismo, consumo de álcool em excesso, isolamento social, todos esses são fatores sobre os quais você pode agir individualmente. É claro que há fatores sociais que também, convergem para a ocorrência desses hábitos, digamos, mas há a possibilidade do indivíduo agir, né? E outros que são menos acessíveis do ponto de vista individual, mas que a gente sabe que se houvesse um controle poderiam evitar, né? Poderiam evitar, como falei, 50% dos casos de demência. Por exemplo, poluição do ar, por exemplo,
perda de audição, né, que a pessoa não tem como controlar. Então, são só para dar essa noção também para os ouvintes. Então, acho que você já deu bons caminhos para a gente continuar essa conversa, né? São 14 estratégias. Algumas dependem exclusivamente da gente, outras têm o meio ambiente interferindo diretamente, mas que a gente pode passar por elas aqui. Vamos lá. Claro. Levanta da cama, levanta da cadeira e vamos fazer uma atividade física. Perfeito, perfeitamente. A atividade física, né, ligada ao sedentarismo, é um desses fatores, como falei. Educação deficitária, né, que eu falei da questão, por exemplo, das pessoas que são analfabetas, né? Claro que possivelmente, né, eu creio aqui que entre os nossos ouvintes haverá poucos, né, que são analfabetos, mas, por exemplo, para jogar um pouco mais para a realidade dessas pessoas, né, que são os prováveis ouvintes do teu programa, né, a gente tem a noção do aprendizado contínuo, né? O que tem uma expressão que é bastante em inglês, também bastante usada, que é o lifelong learning, né? Aprendizado ao longo de toda a vida. Esse é um pilar super relevante, não apenas para a questão de saúde cognitiva, mas também da perspectiva, por exemplo, da continuidade no mercado de trabalho, né? Então, assim, a gente está vivendo mais tempo e provavelmente a gente vai ter que trabalhar por mais tempo, né? E a requalificação, né, se torna premente para quem está aí na segunda metade da carreira, né? Eventualmente perder um emprego, eventualmente quer se recolocar ou quer começar, cada vez mais frequente a questão da transição de carreira a partir na segunda metade da vida, enfim. Mas eu não quero entrar aqui detidamente na questão do trabalho, porque não é essa a nossa pauta, mas só para dizer que o aprendizado contínuo, né, você se manter atualizado, estar a par com as novidades que o mundo traz, seja do ponto de vista tecnológico, que obviamente é um aspecto muito relevante, mas não apenas isso, né, das novas formas de trabalho, é uma maneira também de uma pessoa que tem, obviamente, aí um nível educacional mais alto, também agir de acordo nessa mesma direção, né, de se manter atualizado, e isso tem um impacto na saúde cognitiva, é isso que eu estou querendo dizer. Entendido. Ô, Antônio, isso tem muito a ver, assim, quando a gente se aposenta, que a gente meio que dá um stop na vida, né? Sem dúvida nenhuma, tá, Fernanda? A gente se manter ativo, se manter curioso, né? Eu acho que essa é uma palavra que eu gosto muito, ela talvez não seja assim muito científica, né? Mas eu acho que ela ilustra bem o que eu estou querendo dizer, né? A gente tem que se manter interessado pelo mundo, né? E a gente pode fazer da mesma maneira como a gente pode fazer deliberadamente, né? Tomar uma atitude proativa, por exemplo, para sair do sedentarismo, a gente pode deliberadamente, né, agir para aprender uma coisa nova, né? Que te interesse, né? Tem que ser algo que te motive, né? Não adianta fazer uma coisa não adianta se forçar a fazer algo chato, mas que seja alguma coisa nova, né? Então, expor-se a situações novas, né? Puxa, vou dar um exemplo, né? Eu nunca fiz terapia, vá se conhecer, né? Faça uma terapia, se desafie a fazer uma terapia, se exponha a isso. Se você nunca gostou de ler, nunca teve hábito de leitura, teste isso, né? Veja, porque eu acho que tem um componente que a gente assim, indiretamente ou até diretamente quer alcançar, né? Que é a questão da saúde cognitiva, mas a gente quer ter vínculos saudáveis e ativos com a vida. Exatamente. Né? Então, acho que por isso que eu estou dando essas dicas, né? Olha, se você nunca gostou de ler, leia. Se você nunca confraternizou com colegas de trabalho, vá a um happy hour dos seus colegas de trabalho, entende? Eu acho que são maneiras de a gente quebrar certos paradigmas que a gente estabeleceu para nós mesmos ao longo da nossa vida, mas que diante de uma perspectiva de uma vida que se estende muito, a gente vai precisar desafiar, né, e tendo por benefício essa questão da saúde cognitiva. Experimente coisas novas, né? Experimente coisas novas, perfeito, exatamente. Muito legal. Exatamente. Bom, diversifique seus círculos sociais, enfim. Isso é ótimo. Vamos nessa linha. Aqui, cuidar dos netos ajuda também, não ajuda? Sem dúvida, sem dúvida. Existem aí estudos de que a condição, a avosidade, né? A condição de ser avô ou avó traz muitos benefícios para a saúde, para todos, né? Para os avós, para os netos,
né? E certamente também ajuda muito os pais, né? Na divisão, na divisão das tarefas de cuidado. Isso sem dúvida, eu vejo lá em casa, né? Eu tenho uma filha adolescente e com Uhum. avô, né? E o quanto ela ensina a tecnologia para ele, o quanto ele fica assim, Perfeito, sabe, babando, porque são gerações completamente diferentes, né? E perfeito, aquele perfeito. orgulho, né, da cria ali Uhum. ensinando alguma coisa, e ele está aprendendo, né? Interagindo e Perfeito, aprendendo. perfeito, perfeito. Excelente exemplo. E eu vou te colocar um caso aí que tem a ver com exatamente com isso que você está dizendo, que até empresas estão colocando em prática, que é a chamada mentoria reversa, né? A gente tem a noção de que mentoria, né, vai necessariamente de uma condição de alguém que tem uma senioridade numa posição, né, ou num determinado conhecimento, para passar para um mais jovem. Claro que isso continua sendo verdade, né, Uhum. mas a convivência geracional nas empresas, que também está se diversificando muito, né, que está aumentando em razão justamente da maior longevidade no mercado de trabalho, também vai nesse sentido, né, do mais jovem. Então, assim, você cruza as competências, né, de mais jovens e de mais jovem para os mais velhos, por exemplo, na questão de tecnologia dentro das empresas. Então, isso não é verdade só dentro de casa, né? E também traz benefícios nessas outras esferas. Também eu acho esse exemplo muito interessante, porque justamente para a gente mostrar que o futuro ele tem que ser intergeracional, obrigatoriamente para o bem de todos. Muito bom. Antônio, além de se mover, né, estabelecer novas conexões com o mundo, acompanhar o noticiário, eu sempre vejo Uhum, também as pessoas falando assim: ah, tem que fazer uma palavra cruzada, tem que tentar de uhum, alguma forma estimular a memória. Isso uhum. funciona? Sem dúvida, sem dúvida. Vai um pouco na linha daquele exemplo que eu falei da questão da alfabetização tardia, que, de novo, né, não é um bom exemplo, talvez, para os nossos ouvintes, mas ele é paradigmático porque ele mostra, né, que, como esse exemplo em particular, ele se mostrou gerando impactos positivos, né? Então, a gente pode saber que aprender algo novo, fazer esse desafio cognitivo, né, ele tem esse efeito positivo, sem dúvida. Então, ler, aprender uma nova língua, enfim, aprender sobre uma tecnologia que você ainda não domina, né, e que pode ter um efeito positivo para você no aspecto profissional, inclusive, né, se for teu interesse, sem dúvida é algo que eu acho que é recomendável. Entendido. Naqueles seus 14 pontos, o que mais você destacaria aqui para os nossos ouvintes? Nós estamos, gente, no Vida Longa CBN deste sábado, a gente está falando de longevidade e como é que a gente Uhum, constrói, né, essa longevidade com qualidade de vida, com interação uhum, social. Me diz mais, me conta o que uhum. você tem de experiência aí no seu dia a dia. Olha, outros aspectos aí que podem são acionáveis, né, sobre os quais a gente pode agir, né, eu agora não vou me lembrar somente se a gente já falou deles, mas enfim, vou citar aqui dois que são muito, é, vou citar dois que são comuns, assim, quando a gente discute saúde, em geral, né, que é o tabagismo e o álcool em excesso, né, então, Uhum, assim, é sempre, de novo, pegando aquela lógica que eu falei, do antes tarde do que nunca, eu sou um tabagista inveterado, eu tenho, né, eu consumo álcool, enfim, uma quantidade acima do recomendável há muito tempo. Tudo bem, ok, não é o melhor, mas é melhor você tentar mudar esse hábito agora do que você simplesmente perpetuá-lo, né? aham, É, e vou trazer outros dois aqui que eu acho que são, que eu acho que tem, enfim, talvez sejam de menos conhecimento, mas que eu acho que são muito válidos. Assim, é a questão do isolamento social, né? Então, uhum. assim, já sabido, assim, já há evidências científicas, né, que a solidão na velhice, né, ela aumenta, ela é um fator de risco para desenvolvimento de demências, né? Tem uma estatística aí de um estudo que fala em aumento de 31%, né? E que aumenta em 15% a probabilidade de comprometimento de funções cognitivas, como no caso da memória e da concentração. Então, estar isolado, né, socialmente, né, a solidão, ela é um fator, né, e você já vê aí políticas públicas mundo afora tentando endereçar isso, né, então, de novo, acho que esse é um aspecto que talvez traga mais novidade, né, assim, puxa, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não, tem, isso já tem evidências, tá,
E tanto que, assim, com muita frequência, né, e o outro aspecto que está, de alguma forma, ligado a essa questão de solidão, que é a depressão, né, Uhum. ela, muitas vezes, né, o início de um quadro demencial de uma pessoa se dá após uma grande disruptura emocional. Por exemplo, a perda do cônjuge de vida inteira, né, um evento, um infortúnio qualquer na família, enfim. Então, esse aspecto emocional, ele precisa ser cuidado também, né? A gente pensa no cognitivo só como nessa linha do que a gente estava falando antes. Vou estudar, vou aprender uma língua, vou fazer uma palavra cruzada, vou ler. Claro, sim, isso é importante. Mas esse aspecto emocional, e que eu acho que a gente abordou um pouco também ao longo dessa nossa conversa aqui, ele também é muito relevante. E a gente não pode menosprezá-lo se a gente quer manter a nossa cabecinha bem até o fim. Entendido. O Antônio, para finalizar, quero começar 2025 pensando diferente. O que você faria, para garantir essa estratégia que a gente está desenvolvendo aqui no Vida Longa CBN? Eu quero as suas dicas para os meus ouvintes. Perfeito. Vou começar pelo que você falou. Vamos levantar da cadeira, vamos nos mover, né? Eu acho que existem várias formas de fazer isso com prazer, né? Não é, obviamente, ir para a academia apenas, né? Ir para a academia é uma possibilidade, mas existem muitas outras. Eu acho que Vitória, né? A região que vocês estão, tem orla, tem litoral. Vamos caminhar, vamos nos mexer, né? Eu acho que isso é um bom começo de ano. Naquela linha do que a gente falou, né? De se exponha a fatos novos, diversifique, né? Eu acho que isso em si já é uma dica, mas eu gosto muito de uma ideia, né? De recupere um laço antigo, né? Você com certeza tem algum amigo, alguma pessoa com quem você não fala há muito tempo, que traz memórias e alguém que compartilha memórias relevantes com você, da sua infância, da sua juventude. Recupere essa pessoa, traga essa pessoa para perto. Com quantas pessoas a gente compartilha memórias tão antigas, às vezes dos nossos pais, da nossa juventude? Isso é super relevante. Essas amizades de vida inteira, elas têm um valor inestimável para o bem-estar emocional e com esses impactos na saúde cognitiva também. Eu acho que esse também é uma dica bem legal e diferente. Bom, e por fim, eu acho que vou voltar um pouco no tema que a gente falou, que é esse aprenda algo novo, né? Uhum. Vá atrás de conhecimento. Eu acho que conhecimento só nunca é demais, né, no sentido objetivo do resultado que isso pode gerar, né, para as nossas vidas. Poxa, de fato, aprender algo novo e conseguir fazer algo que eu não fazia, mas com vistas a essa finalidade que a gente está conversando também da saúde cognitiva. Eu te agradeço muito pela sua participação aqui conosco. Vida longa para você, viu, Antônio? Muito obrigado para todos nós. Um abraço, até uma próxima. Tá, tchau, tchau. Eu conversei com o Antônio Leitão, ele é psicólogo, especialista em gerontologia e gerente do Instituto de Longevidade MEG.